Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, vocês estão bom? Eu tô ótimo, graças a Deus mais uma vez. Mais um vídeo para vocês, aqui José João Neto, dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé. O terreiro Casa de Fé, pessoal, o terreiro de Umbanda Casa de Fé fica no interior de Minas Gerais, na cidade de Divinópolis. Teve muita gente perguntando, então já deixo a resposta para vocês. E hoje quero falar um pouquinho para vocês sobre incorporação, né? Essa mediunidade, que não é a única mediunidade, tem gente que acha que é só a única, tá? Ser médium não significa apenas dar conta de incorporar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa mediunidade que muita gente tem tanta dúvida, né? Muita gente acha que é o principal objetivo da Umbanda, outros, né, acham que é a maior potência espiritual que existe, não tem nada disso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, incorporação, né? Uma mediunidade. O que a gente tem que entender é que não é a única mediunidade que existe, tá? A incorporação é a principal mediunidade da Umbanda. Por quê? Porque é a partir da incorporação que se dá a maioria dos atendimentos umbandistas. Então, é a principal mediunidade de trabalho da Umbanda, mas não é a única. Por quê? Porque se a gente for estudar, né, entender o que é mediunidade, mediunidade é ser médium, ou seja, médium, a palavra médium, né, vem de, se você colocar, meio, né? Então nós somos o meio de comunicação entre o plano espiritual com o plano carnal, tá? O médium é aquele que tem a capacidade de se comunicar, né, ou estabelecer comunicação com o plano espiritual e o carnal, né? Ou seja, os espíritos não conseguem se comunicar sozinhos. Um médium é aparelho, né? É utilizado, esse médium é utilizado, ele é um aparelho para que essa comunicação chegue, né? Mais ou menos isso, tá? Então, mediunidade, ela pode ser por meio da psicografia, que é a mesma coisa. É o plano espiritual se comunicando com o plano carnal, deixando recados, né? Existe também a mediunidade da clarividência, que é o plano espiritual, às vezes dando visões para aquele médium, né? E muitas outras mediunidades, tá? Mas hoje aqui vamos falar da incorporação, tá? A gente tem que lembrar também, pessoal, que tudo que eu falo aqui nos nossos vídeos aqui do nosso terreiro é de acordo com o que nós aplicamos aqui no terreiro, tá? A Umbanda é uma religião muito grande, é uma religião muito ampla, muito mestiça. Cada um leva de uma maneira, cada um leva de um jeito. O que importa, o que é importante na Umbanda são os seus fundamentos, tá? Se aquele terreiro de Umbanda, se aquela pessoa segue os fundamentos, tá, da religião, ela está fazendo certo. Pronto. Bom, vamos lá. Incorporação. Muita gente, quando começa o desenvolvimento mediúnico, né, já começa com a intenção de alcançar a incorporação, né? Esquece tudo que é importante no desenvolvimento mediúnico e só pensa na incorporação. É incorporação, 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 só isso. O que eu tenho que fazer para incorporar? Né? Já vai buscando meios, já vai buscando vídeos no YouTube, tudo sobre como incorporar, como que eu faço para incorporar, como que é a incorporação, né? E na verdade não se deve, não dá para saltar o desenvolvimento mediúnico, não dá, e ir direto para a incorporação, não dá, tá? A incorporação ela tem que estar alinhada com o desenvolvimento mediúnico, tá? Ela tem que andar junto. Por quê? Porque a incorporação, quando ela acontece, o médium, por exemplo, ele tem uma facilidade muito grande, né, com a conexão com os guias. Isso acontece muito, né? E aí o médium já chega alcançando a incorporação ou quase alcançando a incorporação. Significa que ele está pronto para trabalhar? Não, óbvio que não. Por quê? Porque ele não é desenvolvido. João, mas ele já alcança a incorporação. Mesmo assim, só a incorporação não basta. Só a incorporação não adianta, tá? Só a incorporação não serve. Então, o desenvolvimento mediúnico, né, ele tem que estar alinhado, ele tem que andar junto com a incorporação, né? A pessoa ela passa pelo desenvolvimento mediúnico, ela passa pelo desenvolvimento mediúnico até ela chegar no ponto da incorporação, tá? Se caso ela já chega incorporando, ela tem que passar pelo desenvolvimento mediúnico do mesmo jeito, tá?
Então vamos lá. O que é o desenvolvimento mediúnico? Que nem eu já falei em outro vídeo também. O desenvolvimento mediúnico é aquilo que vai te dar base, né? Ele vai te dar base, ele vai te ensinar os fundamentos da religião, né? Ele vai te preparar para o trabalho mediúnico, né? Ele vai, pela base do estudo, te ensinar história da Umbanda, por que isso acontece, por que daquilo, qual erva se usa, como que acontece tal coisa, como que é feito um descarrego, como que a energia se acopla, ensinar sobre os chakras, né? O desenvolvimento mediúnico é para isso, tá? Então o desenvolvimento mediúnico é o estudo da religião, né? O estudo do espiritualismo e o estudo pessoal, né, para você se conhecer pessoalmente. O desenvolvimento mediúnico ele vem te preparando, você vai absorvendo conhecimento, prática também, né? Você vai estar dentro do terreiro, lógico, né? Se no seu terreiro for assim, aqui no nosso terreiro, aquela pessoa que passa pelo desenvolvimento mediúnico, ela passa só pelo desenvolvimento mediúnico até ela ficar apta a participar dos trabalhos, né? Mas durante as sessões de desenvolvimento mediúnico, a pessoa aprende muito, né? Porque nós fazemos da parte teórica e prática, né? Nós temos durante a sessão de desenvolvimento, um tempo que é teoria e um tempo que é prático, né? Então, a pessoa vai aprendendo ali, ela vai convivendo, né, com a realidade do terreiro e ela vai aprendendo, absorvendo conhecimento, tá? Então, o desenvolvimento mediúnico é a preparação do médium de forma teórica e prática para os trabalhos mediúnicos, né? Quando começar a sentir vibração dos guias, tá? Como que essa vibração começa? Como que essa vibração começa a ser sentida pelo médium, tá? Vamos lá. Alguns médiums vão participando das sessões, né? E no momento das meditações, durante as meditações, durante as suas concentrações, orações, etc., começam a sentir alguns sinais, né? E isso vai aumentando, né? É o primeiro sinal de presença espiritual, vamos dizer assim, né? Alguns médiums, né, por exemplo, estão passando pelo momento de desenvolvimento mediúnico, né, estão passando pela preparação mediúnica, os estudos e tal. Durante a meditação, ele começa a sentir, alguns sentem ânsia de vômito, né, outros vão sentir calor, tremedeiras, calafrios, né? Alguns vão ter alguns repeliques de tipo assim, opa, eu vi um vulto, né? Alguma coisa assim, vão sendo, como posso dizer, sinais de mediunidade, né? E isso tem que ir se aprimorando, de acordo com o desenvolvimento mediúnico, ele vai aprimorando, né? Vai aprimorando. E um dos grandes sinais de mediunidade, de incorporação, se chama intuição, né? O médium ele começa a sentir muita intuição, né? Por exemplo, estou sentado, estou sentindo que meu corpo está tremendo por dentro, né? Meu corpo está tremendo por dentro. Eu sinto que meu corpo está um pouco mais quente que o normal, né? Eu estou com calor e eu estou com a intuição de estalar o dedo. Aí às vezes o médium fala assim, não, mas nesse momento eu tenho que ficar aqui concentrado. Porque está todo mundo concentrado, então eu não posso estalar o dedo para tirar a concentração deles. Mas talvez essa intuição seja o guia espiritual que está próximo de você, te emitindo um sinal, né? Talvez emitindo a você uma vibração para facilitar o acoplamento dele, tá? Eu não vou falar aqui, pessoal, nesse vídeo, de acoplamento, chakras, como que o guia se acopla nos corpos, né, dos nossos corpos. Eu não vou chegar a falar disso. Vou falar hoje bem da parte bem básica, tá? Então as intuições são assim um sinal bem claro da incorporação, tá? É um sinal bem claro da incorporação. E talvez, né, com as intuições, as intuições facilitem o acoplamento espiritual, tá? Esse acoplamento espiritual é feito pelo chakra. Como eu disse, eu não vou entrar em falar de chakra nesse momento, tá? E essa conexão, desse acoplamento espiritual, ele é feito de maneira mental, tá? Ele toma conta do seu mental, primeira conexão com o chakra, depois a sua conexão mental, tá?
Por que a conexão ela é mental? Né? Através do chakra e o mental. Porque é o seu mental que comanda seu corpo. Né? É o seu mental que vai movimentar o dedo, que vai movimentar a perna. É o seu mental que vai fazer todo o trabalho corpóreo, né, do seu corpo, da sua carne. Então a conexão tem que ser feita mentalmente. Tá? Então essa conexão, né, que vai movimentar a fala, que vai fazer os movimentos do seu corpo e tudo mais. Tá? Então essa conexão ela existe aí dessa maneira. Tá? Vamos pensar agora da seguinte maneira. O médium ele participa do desenvolvimento mediúnico, ele se empenha, ele se dedica, né? Ele teve vibração, ele evoluiu com aquela vibração, ele deu espaço às suas intuições, ele, né, se dedica, ele está sempre estudando e agora ele alcançou, ele conseguiu alcançar a tão querida e tão desejada incorporação. Né? Bom, ele alcançou. Significa que agora ele está pronto para trabalhar? Significa agora que o dirigente da casa, né, o sacerdote, etc., pode pegar aquele médium e colocar ele para trabalhar mediunicamente, dando atendimento a qualquer um que chega no terreiro? Não. Tá? O desenvolvimento mediúnico tem que ser contínuo. Tá? E outra coisa, a incorporação não é o objetivo da Umbanda. Né? A incorporação não significa, por exemplo, que o médium veio, estudou, chegou na incorporação, acabou, ele está pronto. Não, agora eu incorporei, agora o guia vai falar o que eu preciso, o guia que vai trabalhar, e eu só preciso vir. Não, esse pensamento é totalmente errado. Né? O médium ele tem que continuar o desenvolvimento mediúnico. Tá? O desenvolvimento mediúnico ele é eterno. Tá? Nós continuamos aprendendo todo dia, toda sessão, todo dia, toda gira, nós estamos aprendendo. Tá? Então o médium ele tem que continuar no desenvolvimento mediúnico. Só que o desenvolvimento mediúnico dele, da agora para frente, tem que ser avançado. Né? Ele tem que começar a estudar outros métodos de atendimento. Ele tem que começar a estudar, por exemplo, sobre as ervas. Ele tem que estudar, né, sobre os mecanismos da incorporação. Ele tem que começar a se aprofundar em assuntos mais complexos. E por que também o médium não deve afastar do desenvolvimento mediúnico depois da incorporação acontecer? Porque logo depois que a incorporação acontece, a cabeça do médium vai ficar toda piradinha, né? Vamos dizer assim. Porque muitas dúvidas começam a aparecer. Né? O médium, às vezes, ele passa pelo desenvolvimento mediúnico tentando alcançar tanto a incorporação, né, que ele pensa que depois que ele alcançar a incorporação vai ser um mar de rosas. Né, vai ser tudo muito mais fácil. E quando a incorporação acontece e essas dúvidas começam, o médium fica assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? E quais são essas dúvidas que eu acredito que todo médium, né, deve ter passado por isso e é normal, né, passar por isso. Principal dúvida da incorporação, sou eu ou é o guia? Né? Por que essa dúvida acontece? Porque muita gente acha que a incorporação, quando ela vai acontecer, muita gente acha que, olha, eu estou aqui concentrado, o guia vai chegar, vai acoplar, pum, eu vou sumir, eu vou desaparecer, o guia vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer, né? Eu vou, né, na hora que o guia subir, na hora que o guia se desacoplar, na hora que a incorporação terminar, eu vou voltar. Ó, voltei. Não é assim. Não é assim. Né? Por isso mesmo que a gente tem que estar sempre estudando. Por quê? Porque durante a incorporação você ainda vai estar presente. Né? Você vai participar do atendimento. Tá? E isso cria muita dúvida, porque a pessoa vai falar assim, não, mas peraí, eu estou escutando tudo que a pessoa está falando, eu estou vendo tudo que está acontecendo, né? E aí, será que sou eu? Será que eu estou mentindo aqui? Será que é o guia que está trabalhando? E como que a gente acaba com essa dúvida? Trabalhando mediunicamente, tá? O médium, ele começa, por exemplo, aqui, pelo menos aqui no nosso terreiro, a gente permite que ele dê pequenos passes, né, converse com os membros da casa. Né? Em algum momento, aquele médium vai falar uma coisa que não sabe, né? Aquele médium vai fazer talvez um movimento que ele não dá conta, ou talvez ele vai contar uma história que ele nunca escutou,
né? Talvez ele vai, por exemplo, falar com uma pessoa o que ela está sentindo e sem saber o que ela está sentindo. E isso é óbvio que é um sinal de que tem algo mais ali, junto do médium, né? Então, assim, eu não falo que isso é errado, o médium duvidar da mediunidade. Não, eu acredito que é normal, né? Mas ele tem que se empenhar para evoluir isso, vencer isso e permitir que o guia mostre que o guia está ali presente. O guia vai mostrando, o guia vai trabalhando junto com o médium, né? O guia é evoluído, então ele vai ali, ó, trabalhando junto do médium. O médium está dedicando, o guia está junto com ele, né? Tá junto com ele, ensinando, amparando, até que vai chegar uma hora que o médium vai falar assim: meu Deus, realmente, deixa eu me entregar, porque essa dúvida está sanada, né? Então essa dúvida, ela é extremamente normal, tá, pessoal? Mas tem que ter muito cuidado nisso aí. Não significa que, por exemplo, puxa vida, a incorporação aconteceu. Então, assim, sou o guia. Não, se a incorporação aconteceu, então é o guia. Então eu vou falar qualquer coisa, vou falar qualquer merda, vou ensinar qualquer coisa para os outros porque eu estou incorporado. Não, muito cuidado com isso, tá? O médium que faz isso é um médium despreparado, é aquele médium que não passou pelo desenvolvimento mediúnico, não entende os fundamentos da Umbanda, não entende as leis, não entende os motivos da religião, tá? Por isso que sempre, mesmo quando o médium já chega preparado, ele tem que passar pelo desenvolvimento mediúnico, tá? O médium achar que pode falar qualquer coisa que é o guia que está falando, né? Vamos tomar muito cuidado com isso aí, tá? E o dirigente da casa, os conselheiros da casa, até mesmo os membros, né, mais experientes, vendo um médium iniciante fazer isso, tem que ensiná-lo, né? Tem que pegar ele e falar com o dirigente: ô dirigente, isso aqui está errado, tá? Esse médium está despreparado, tá? Então, alcançar a incorporação não transforma aquele ser humano em um ser humano preparado para dar atendimento no terreiro, tá? Muita atenção nisso aí. Outra dúvida muito importante, outra dúvida que sempre acontece, e essa dúvida é bom a gente falar sobre ela, tá? É aquele médium que alcançou a incorporação, né? Aí está no meio de um trabalho, né? Sentou uma pessoa na frente dele, vamos supor que ele está trabalhando junto do preto velho dele, né? Junto do preto velho que ele trabalha, né? E sentou um consulente na frente e desabafou junto daquele médium ali, né? E ele fala assim: o que eu vou falar para essa pessoa? O médium se vê numa situação que ele não sabe o que fazer, né? Também é extremamente normal, tá, pessoal? Porque às vezes o médium não tem experiência para entender o que aquela pessoa está sentindo, né? E ele está escutando o que a pessoa está falando, né? E ele não sabe o que dizer, né? O que eu instruo aos membros da casa, né, aos nossos queridos filhos aqui da casa? O que eu instruo? Nesse momento, feche seus olhos, faça uma oração, busque aumentar, busque multiplicar a energia do guia que está junto de você. Dê mais vazão ao guia e permita que a sua intuição inicie o atendimento ali, né? Dê sequência naquele atendimento, tá? Então, assim, muitas vezes o consulente, a pessoa que está vindo tomar uma consulta, tomar um passe, ela vai desabafar em cima do médium. E pelo médium estar escutando, talvez ele ou perca a concentração, né, ou ele se abale, né? Então, busque manter concentração, tá? Se abalou, perdeu concentração, tenta voltar essa concentração, tá? E não tenha vergonha. Se chegou um atendimento muito pesado, se chegou um atendimento muito complicado, médium iniciante, né, que já recebeu autorização para dar atendimento, não tenha vergonha de pedir ajuda, tá? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não significa que a incorporação aconteceu que você tem que dar conta de tudo. É uma outra dúvida muito comum, né, o pessoal sempre pergunta muito, é a seguinte coisa: e se eu falar uma coisa errada, né? João, eu estou junto do guia, né? A incorporação está acontecendo, e se eu falar uma coisa errada? Bom, vamos lá. Só vai falar coisa errada e só vai fazer coisas erradas aquele médium despreparado, tá? O médium bem preparado, ele entende a base,
os fundamentos e as leis. Então ele não vai falar grandes coisas erradas, né? O médium, todos nós, né? O médium, os cambones, todos nós temos direito de errar. Temos o direito de errar, né? Mas a gente também tem que entender que o erro, ele acontece, mas ele não pode se repetir, né? Por exemplo, a pessoa está com um determinado problema e aquele médium, né, na incorporação dele, indicou uma erva totalmente diferente do que a pessoa precisa e, em vez de melhorar, piorou a situação da pessoa, né? É óbvio que é um sinal de que o médium está despreparado, que o médium não pode ainda, né, dar atendimento ao público, né? É um sinal claro de que aquele médium tem que passar mais por desenvolvimento mediúnico, tá? Mas, João, se a incorporação está acontecendo, o guia tem que saber o que vai falar, não tem? Aí que tá. A incorporação não é possessão. A incorporação é o médium mais o guia, trabalhando juntos, tá? Então, às vezes, o médium despreparado, ele passa à frente do guia, né? Ele acha que ele dá conta, ele acha que pode, ele acha que sabe e faz daquilo a certeza absoluta. Ou seja, ele bloqueia a vibração do guia para falar por ele, tá? Isso também se dá muito em animismo, tá? Então, muito cuidado com isso. João, mas se eu falar coisa errada, procura preparação, tá bom? E não queira, mais uma vez, não queira dar conta de trabalhos que aquele médium não dá conta, tá bom? Vamos entender as posições também, tá bom? Uma outra grande dúvida, né, de muitos médiums que alcançam a incorporação ou que estão quase alcançando a incorporação é a tal dúvida assim, ó. Quando o guia chegar, ele tem que dar nome e tem que riscar o ponto. E aí, João, como é que eu vou saber o nome do guia e ele tem que riscar o ponto ainda? Bom, pessoal, isso aí vai de casa para casa, tá? De terreiro para terreiro. Aqui no nosso terreiro, o guia, ele tem a opção de chegar, né, emitir vibração para o médium, a incorporação acontecer e ele não dar o nome inicialmente, né? Mas aquela incorporação pequena, sabe aquela incorporação que ela veio, emitiu vibração e desapareceu, dando sinais para o médium. A partir do momento que o médium, né, já começa aquela vibração junto do médium começa a durar mais tempo, ela começa a ser mais sólida, né, mais estável, né, vamos dizer assim, o guia tem sim que dar o nome, né, a sua linhagem, para se fundamentar em cima da casa, tá? Para a gente ter certeza que não é uma vibração de um espírito sofredor, um espírito zombeteiro, um quiumba, etc. Tá? Então, na nossa casa tem sim que dar nome. Tá? Muitos terreiros chamam de chave, né? Qual é a sua chave? Qual é o seu nome? Mesma coisa. Tá? Agora, a parte do riscar o ponto já é um tanto mais complicada. Por quê? Um ponto mal riscado, né, ele causa sim, ele atrai uma energia diferente, né? Então, aqui na casa, a gente só permite a riscagem de ponto quando o guia já está até com permissão, né, de trabalhar, e o médium também tem que se sentir confortável junto àquilo, tá? Bom, é o jeito que a gente trabalha aqui na casa. Então não é obrigatório dar nome na primeira vibração, né, dar nome na primeira incorporação, nem riscar ponto, tá? Isso aqui no nosso terreiro só acontece um pouco mais para frente, tá? A casa, dependendo da casa, dependendo do terreiro, pode exigir? Pode. É o jeito de cada casa. Aí você tem que estar de acordo com os intuitos da casa, conversa com o dirigente, com o sacerdote, né, com o pai de santo, que seja, conversa com o líder daquela casa, né, para você entender mais sobre os motivos e as razões dessa casa exigir isso, tá? E procure cumprir, né, faça o máximo. Busque instrução com os líderes da casa para você dar conta de cumprir esse requisito, tá? Bom, uma outra dúvida que acontece também com muitos médiuns é aquela assim: João, eu tive a primeira incorporação, a primeira vibração, só que ela não firma, ela chega e desaparece. Chega e desaparece. Eu não consigo alcançar a incorporação e ficar, por exemplo, 10 minutos, 5 minutos que seja, né? A vibração chega, eu sinto, por exemplo, vontade de estalar os dedos, mas não firma, some, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu sinto a vibração, de repente, acabou. O que eu faço, João? Bom, vamos lá. Tem vários motivos para isso acontecer, né?
Se o médium está bem alinhado com as energias, isso não vai acontecer, tá? Então vamos lá, o médium tomou seus banhos corretamente? O médium está frequente no terreiro, né? O médium está alinhado com os propósitos daquela casa, né? O médium chegou no desenvolvimento, sentou, concentrou, acendeu a vela de anjo de guarda dele, manteve calmo, cumpriu os preceitos. Se tudo for seguido da maneira correta, né, é muito difícil disso acontecer. Por quê? Porque o médium se esforçou para que as energias dele estejam alinhadas com a energia dos guias para o acoplamento acontecer, tá? Então, a gente tem que estar muito ciente que a gente só se conecta com a energia que a gente emana. Então, nós temos que emanar uma energia boa para a acoplagem boa acontecer, tá? Do mesmo modo, seguindo esse parâmetro, só incorpora espíritos negativos, incorpora assim, né? Tem a presença de espíritos negativos junto àquela pessoa, a pessoa que está emitindo energias negativas, tá? Então o médium ele tem que estar alinhado com as energias positivas para que aquela energia positiva consiga fazer uma acoplagem nele, tá? Mas João, eu estou sentindo as vibrações, mas as vibrações somem. Então você está fazendo alguma coisa errada. Você talvez está se dedicando, mas não completamente, né? Talvez, por exemplo, você está fazendo um banho de erva, mas só está fazendo o banho de erva, não está concentrando, né? Não está fazendo da maneira correta, tá? Então, assim, tem que fazer alguma coisa. Talvez as suas emoções, isso manda muito, tá? Aquele médium que está, por exemplo, amargurado, sofrendo, está com algum problema pessoal na família, está passando por um momento difícil, né? As emoções daquele médium vão estar abaladas, né? Então, é muito importante entender que as emoções estão ligadas diretamente às energias que a gente emana, né? Então, também tem que estar muito atento a isso, tá? Pode ser isso também, tá? E pode ser também, né, por motivo de insuficiência energética, seja energia espiritual ou energia carnal, tá? Por exemplo, a pessoa ela fez os banhos de erva dela, fez todos os preceitos, está estudando, está vindo no terreiro, só que aquela pessoa ela está passando, justamente como eu disse, por um momento muito difícil. As energias dela estão sendo esgotadas, mesmo que ela faça tudo o que ela tem que fazer, as energias dela estão sendo esgotadas. Então ela não tem energia para fazer esse acoplamento acontecer, tá? Ou então está fazendo tudo certinho, mas no dia trabalhou tanto, né? Ou passou por uma atividade física muito longa, né? O corpo está exausto, então ela tem insuficiência energética no corpo, ela não tem energia, né, carnal para naquele momento lidar com a incorporação, tá? Então assim, João, quer dizer então que a energia corporal nossa, né, ela tem a ver com a energia da incorporação? Lógico que tem, tá? Portanto, depois de uma sessão de atendimento, nós sentimos esgotados fisicamente, né? E muitos trabalhos acontecem da maneira que eu estou aqui, ó, sentado, num toco, confortavelmente sentado, né? Como que pode, então, depois do trabalho espiritual, a gente se sentir esgotado, com sono, cansado mesmo? Por quê? Porque o trabalho espiritual também gasta a nossa energia carnal, tá? Então pode ser também, essa energia pode estar chegando e sumindo por causa de um esgotamento físico. Então procura nos dias, né, de desenvolvimento mediúnico, no dia que você vai no terreiro e vai se dedicar ao trabalho espiritual, procura manter um dia mais tranquilo, tá? Se alimentar melhor, coisas mais leves, tá? Faz isso. Bom, agora vamos supor que o médium passou por tudo isso, né, venceu todas essas barreiras, essas etapas, e agora ele recebeu permissão dos dirigentes da casa para poder dar o atendimento aos visitantes do terreiro, né? O que o médium tem que passar por agora? Significa que agora eu recebi permissão para poder dar atendimentos aqui na casa, significa que eu estou apto, né? Significa que agora eu cheguei no meu ponto máximo de preparação? Óbvio que não, tá? Óbvio que não. Muito ignorante o que acha isso, tá? É muito errado. O médium, como eu disse antes, ele tem que continuar o seu desenvolvimento espiritual, tá? Ele tem que seguir em frente.
Tá? Então, ele tem que buscar maneiras de se manter estável no trabalho, né? Porque as energias daquela pessoa que vai se consultar com o guia que ele está trabalhando vai mexer com o médium. Então o médium ele tem que estudar, manter maneiras, buscar maneiras de se manter estável. O médium também, depois que ele recebe a permissão de trabalhar, né, dando as consultas no terreiro, ele tem que entender que agora a missão dele está só crescendo, a responsabilidade dele está aumentando, né? Ele também tem que se comprometer em ajudar os novos membros. Ele tem que se comprometer em ajudar os novos cambones. Ele tem que se comprometer em ajudar mais as pessoas ao seu redor, né? Ele recebeu permissão para dar atendimento. Ele recebeu permissão para trabalhar na casa, né? O trabalho na casa não é só para aqueles que visitam a casa. O trabalho ele é coletivo para todos, tá? Então é uma responsabilidade do médium também, tá? Depois também que o médium recebeu permissão para trabalhar pela casa, muitos acham que não, agora eu recebi permissão, eu não preciso ir no desenvolvimento mediúnico, eu vou no terreiro agora só 2 vezes por mês. Está errado. Você recebeu permissão para trabalhar. Ou seja, você recebeu permissão para trabalhar. Trabalhe. Busque frequentar o terreiro. Tá? Busque estar sempre no terreiro, manter, né, a sua frequência no terreiro. Lembre-se que tem pessoas lá no terreiro que estão esperando por você. Lembre-se também que os guias espirituais estarão esperando por você, pelo trabalho acontecer, tá? Então, muita gente acha que, de acordo com o médium vai evoluindo, ele pode se desleixar um pouco mais. É pelo contrário. Quanto mais responsabilidades você alcança, né, quanto mais responsabilidades você tem, mais dedicação e compromisso você tem que ter. E mais uma vez falar para vocês, pessoal, não significa que o médium recebeu permissão para trabalhar na casa, dar atendimentos, não significa que ele está apto a tudo, que ele pode fazer tudo, que ele dá conta de tudo, tá? Não sejamos ignorantes a esse ponto, tá? Sejam humildes, entendam que a humildade é a essência do médium. O médium ele tem que ser humilde em entender o seu papel. O médium ele tem que ser humilde em ajudar o próximo. O médium tem que ser humilde em receber ajuda, tá? Humildade tem que ser a essência do médium. Por quê? Porque o médium ele está aqui para prestar a caridade e não um ser humano sem humildade não presta caridade, tá? Então a gente tem que entender muito bem esse papel. Se você é médium e está buscando, por exemplo, buscando alcançar a incorporação a fim de mostrar para o outro que a minha incorporação vai ser mais forte que a dele, que o meu guia vai pular e vai bater a mão no chão mais forte, vai ser uma incorporação mais bonita, que a minha pombogira vai rodar e não vai cair, que o meu Exu vai botar fogo na mão e não vai queimar. Se você está pensando em alcançar a incorporação para isso, meu irmão, sinto muito, larga disso, esquece a Umbanda não é para você, tá? Por quê? Porque a incorporação ela só deve ser buscada e alcançada com o intuito de dar espaço para o guia trabalhar em prol de ajudar o próximo, tá? Muita gente acha também que eu vou alcançar a incorporação e aí os meus problemas pessoais vão acabar, porque o guia vai se acoplar comigo, então ele vai estar comigo, meus problemas pessoais acabou. Eu não vou ter falta de dinheiro mais, eu não vou sofrer problema na rua, né? Da onde vocês tiram isso? Isso não existe, tá? A incorporação acontece para ajudar o próximo. Significa que, então só o próximo vai ser ajudado? Lógico que não. Você também, né, fazendo o bem para o próximo, você vai colher coisas boas, né? Mas a partir do momento que você pensa só em você mesmo, só em mostrar para o outro, porque eu quero, eu preciso, eu mereço, você está errado. Você tem que fazer em prol do outro primeiro. Primeiro você tem que fazer em prol do próximo, tá? Então a incorporação ela tem que ser buscada para ajudar o próximo, tá? Não pense primeiramente em você, tá? Por quê? Ajudando o próximo que você vai se ajudar, tá? Então o médium ele tem que ter a humildade de entender que ele não dá conta de tudo, que ele tem que pedir ajuda sempre às vezes, né? Que ele tem que está sempre em estudo, ele tem que ter a humildade de entender que ele não sabe de tudo,
tá? Humildade é a essência do médium. Bom, e se a gente continuar falando desse assunto, a gente vai falar o resto do dia todo, né? Então, para o vídeo não ficar tão longo, vamos encerrar por aqui. Gostou do vídeo? Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com seus irmãos de fé, né? Compartilhe com o pessoal aí do seu terreiro, da sua casa, tá? Compartilhe com aquelas pessoas que têm essas dúvidas, tá bom? Indica o nosso canal. Aqui o nosso canal é assim, ó, bem básico, bem simples, tá? Falando de maneira bem básica, bem simples. Quando o assunto for um pouco mais elevado, vamos falar de forma elevada, tá? Mas aqui nós somos assim, simplicidade e humildade acima de tudo, tá bom? Ajuda a gente a distribuir esse conhecimento. Lógico, não dá para falar de tudo sobre incorporação apenas nesse vídeo. Então, no futuro, breve, quem sabe, mais um vídeo sobre incorporação um pouco mais avançado. Beleza? Deixa um like aí pra gente, ajuda o nosso canal a crescer, né, e ajuda a gente a distribuir conhecimento. Para vocês, meus irmãos, fiquem com Deus e até mais.